Olá, bem-vindos ao Petrópolis Podcast, o nosso novo programa de entrevistas da TV Comunitária de Petrópolis. Nós estamos aqui para debater os assuntos mais importantes da cidade de Petrópolis. E hoje a gente vai tratar de um tema que está sendo pauta da nossa Câmara Municipal dos Vereadores, que é a CPI da Águas do Imperador. E para falar desse assunto, a gente tem como convidados hoje a vereadora professora Lívia Miranda, que é a presidenta dessa CPI, e o vereador Léo França, que é o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós convidamos também o vereador Júnior Paixão, que é o relator da CPI, mas infelizmente ele já tinha outro compromisso e não pôde estar presente. E para me ajudar na entrevista, nós temos aqui convidados muito especiais e queridos, que é a Thaís Justen, a nossa advogada e ex-secretária municipal das mulheres, e o Miguel Barreto, que também é advogado e foi procurador-geral do município de Petrópolis. Muito obrigada a todos vocês, muito bem-vindos ao nosso programa, agradecemos pela presença de todos. E eu queria começar fazendo uma pergunta à professora Lívia. Lívia, a gente sabe que essa CPI ela veio de uma série de denúncias que os gabinetes seu, do Léo, receberam principalmente de moradores lá do Alto Independência, né? Então, houve uma mobilização popular em que trouxeram reivindicações e os desafios que a população estava enfrentando em relação ao saneamento básico, né, águas do Imperador. Então, conta pra gente um pouco como que foi a origem dessa CPI. O que motivou vocês criarem uma comissão de inquérito na nossa Câmara? Primeiro, Diana, quero agradecer o convite para estar participando aqui desse podcast, que também tem vídeo, então é um formato diferenciado, né? A população pode, além de nos ouvir, também nos conhecer fisicamente. E aí, agradecer também a presença de todas e de todos, todo mundo que vai aqui assistir. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela teve uma fundamentação na mobilização popular. A gente ouviu a população e, na verdade, basta a gente andar na rua, conversar com as pessoas para entender quais são as principais reclamações do povo. Primeiro é o transporte público e os serviços de concessionária no geral. Então, sempre é a Enel e também aqui na nossa cidade, Águas do Imperador. E o que a gente verificou é que o maior incômodo das pessoas é o valor da tarifa, né, absurdo que as pessoas estão pagando. E o que a gente está tomando, né, para investigar com essa comissão parlamentar de inquérito são as licenças da empresa, a instalação de tubulação na cidade, né, sem considerar um plano para isso. Então, a gente quer investigar como essa empresa estabeleceu essa relação com a cidade. Portanto, a gente conseguiu, na Câmara Municipal, mobilizar também os demais vereadores e vereadoras para que a gente pudesse se apropriar de tudo isso. E também saber como a prefeitura tem lidado com essa empresa aqui na cidade. E a gente conseguiu aprovar, já faz um tempinho, se não me engano, agora no mês de outubro. E agora a gente aprovou a composição dela e demos, então, publicidade e a CPI começa os seus trabalhos. Mas, Diana, eu penso que esse é um recado muito importante que a população dá, que é de quando ela se mobiliza, ela consegue colocar força e fazer com que os poderes se movimentem para atender seus interesses. Não há outro interesse maior de que uma concessionária como a Águas do Imperador preste um serviço de qualidade, né? Preste um serviço de tratamento de água adequada, um tratamento de esgoto adequado, né? Que ela possa ter essa relação com o meio ambiente adequada ao seu propósito e principalmente atendendo os interesses presentes e futuros da cidade. Então, acho que o recado que essa CPI inicialmente dá é de que a mobilização popular ela tende a mostrar para os órgãos públicos, para os poderes, que tem como a gente se mobilizar e tem como a gente colocar ali um esforço para investigar aquilo que tem que ser investigado, apurado e dar um recado.
E aí a gente não sabe realmente qual é o resultado da CPI, porque isso é futuro. Mas agora o que a gente quer é investigação sobre a tubulação e sobre os serviços, né, que essa empresa presta aqui na cidade. E você, Léo, como é que surgiu para você essa demanda popular? Primeiro, Diana, quero aqui agradecer esse espaço democrático, agradecer aí a produção do programa, esse videocast. É importante a gente estar aqui hoje falando não só apenas da área do saneamento básico, da questão da CPI, mas eu acho que a gente tem outros temas importantes, como a questão da intervenção do Hospital Cid Carneiro, sobre o atraso do salário dos servidores, sobre o não pagamento dos fornecedores, sobre o não pagamento dos estagiários, pela falta de transparência e planejamento do governo para enfrentamento da crise. O governo municipal, infelizmente, fez um decreto no dia 16 de julho. Depois do dia 16 de julho, não deu sequer transparência aos seus atos. Já criou uma despesa até o final do ano de mais de R$528 mil em relação às novas contratações. Lançou um outro decreto agora dizendo que vai aumentar os cortes. E aí, infelizmente, também não dá transparência quais são os cortes. Hoje mesmo saiu uma exoneração no Diário Oficial, numa portaria, e logo abaixo saiu a mesma nomeação. Quer dizer, é um governo que não tem transparência, que falta muitas das vezes com a verdade, que se nega a abrir um debate com a Câmara, que eu acho que é o local próprio para a gente poder estar discutindo as questões relacionadas à cidade, relacionadas aos servidores públicos. E aí a gente vê que o próprio governo ele manda os projetos e não deixa tramitar dentro das comissões. Então, assim, eu e a vereadora Lívia, a gente tem uma dificuldade diária, porque muitas das vezes os próprios vereadores não querem fazer esse debate. E aí a gente está sempre alertando que a crise está chegando. E aí a gente precisa agora estar conscientizando não só a classe política, a gente precisa da união da classe política, mas a gente precisa estar levando todas essas mazelas criadas pelo atual governo para a nossa cidade. Bom dia, eu queria falar também da minha alegria de estar aqui com os nossos amigos, vereador Léo França, vereadora professora Lívia, com Diane e Thaís, mais uma vez no episódio do podcast Petrópolis, né? Léo, você tocou numa questão muito importante ao abrir a CPI, junto com os mais vereadores, que é a questão das interceptadoras que estão sendo instaladas no corpo hídrico, ou seja, no leito dos rios. Você teve uma experiência como gestor da Condep no governo passado e pôde demonstrar que essa instalação dessas interceptadoras, né, no corpo hídrico dificulta muito a dragagem, principalmente nos rios mais estreitos, porque o maquinário não consegue ingressar dentro do rio, a dragagem não é feita, ou é feita de maneira muito lenta. Isso acaba atrapalhando, de fato, a retirada desse excesso de terra do corpo hídrico que facilita o transbordamento dos rios no período do verão, que está se aproximando, né? A gente está, já a partir do mês que vem, começa já essa temporada de chuvas na nossa cidade, que é sempre muito preocupante, né? Como é que você enxerga, né, a continuidade da instalação dessas interceptadoras e qual o papel da CPI ao avaliar, né, a qualidade, a legalidade e as consequências que essa instalação tem na nossa cidade? Miguel, obrigado aí pela sua pergunta. Eu, sexta-feira, estive acompanhando um pronunciamento aí do governador junto com o atual secretário de Ambiente do Estado, onde o governador fez questão de dizer que os rios do Estado estão dragados. E aí eu falei, só não fizeram o dever de casa na cidade do atual secretário de Ambiente. Porque se a gente for fazer uma análise dos rios, principalmente do primeiro e segundo distrito, esses rios sofreram dragagem em 2023 e 2024. Só que agora a Águas do Imperador começou a instalar a tubulação dentro da Coronel Veiga. Nós fizemos um requerimento de informação. A Secretaria de Meio Ambiente disse que o processo estava à disposição desse vereador. Eu fui à Secretaria de Meio Ambiente, só que o processo que tem lá é de 2023. A tubulação está sendo instalada em 2025. Foi uma autorização de manutenção.
não de instalação. E aí eu passei para a Secretaria de Meio Ambiente da dificuldade de se fazer a limpeza e a dragagem do Rio da Coronel Veiga. Quando nós assumimos, no final de 2021, infelizmente, veio as duas grandes chuvas de 15 de fevereiro e 20 de março, nós oficiamos ao governo do estado que tinham 5 anos que os rios da nossa cidade não eram dragados. A última dragagem tinha sido feita em 2016. E aí, assim, tivemos a infelicidade de ter as duas chuvas. Só ali na Avenida Imperatriz, nós retiramos mais de 500 caminhões de detritos ali de dentro do rio. Aquela tubulação que fica na margem do rio estava assoreada com quase 1 metro. Então, a gente não sabia nem se tinha vazamento naquela tubulação. E aí nós fizemos o dever de casa, fizemos a dragagem, respeitando a cota do rio. Nós tiramos ali mais de 500 caminhões. Está todos os caminhões documentados e fotografados. Para quem quiser ter acesso, está lá na Condep. Só que, infelizmente, hoje, o Estado, Águas do Imperador e a Prefeitura, eles só fazem a limpeza de Correias até Bom Sucesso. Eu não sei a quem eles estão fazendo para agradar essa dragagem. Porque você olha ali da União Indústria, eles estão assoreando a margem direita e jogando o problema lá para a Avenida Leopoldina. Porque quando vier a chuva, a cota do lado esquerdo está mais alta e a parte que fica as casas, do outro lado da rua, está mais baixa. Então, só vai aumentar o problema com as chuvas. Só que a gente vem alertando. Já oficiei o Ministério Público Estadual, já oficiei o Ministério Público Federal. Só que a gente precisa agora de agilidade, também tanto do Ministério Público Federal como estadual, porque as chuvas estão chegando. Daqui a 30 dias, nós vamos estar no início do verão. E, infelizmente, não é prioridade desse governo trabalhar na área de prevenção. E a gente sabe que esse ano a gente tem Laninha, né, que é um fenômeno natural que tende a provocar, né, fenômenos naturais mais intensos, né? Pode ser que venha, de fato, alguma chuva mais intensa. Infelizmente, torcemos para que não, mas sabemos dessa possibilidade, né? Não, com certeza, Diana. E eu me recordo aqui da dragagem que foi feita no governo anterior, que foi a maior dragagem da história da cidade, né? Foi uma luta muito grande de todos, inclusive com um processo judicial envolvendo essa questão, mas o município avançou. E sempre a gente tem um período de retrocesso, a gente fica muito preocupado, né, que as coisas aconteçam da melhor forma e a cidade fique preparada e protegida durante um período tão sensível para todos nós. E aí, só para completar aqui, e agora tem um programa chamado Limpa Rio Margens. Só que eles inauguraram o Limpa Rio Margens na Condidê, aqui na Praça Pasteur. Infelizmente, eles inauguraram uma quadra esportiva e não fizeram a limpeza do rio. Então, assim, é um programa eleitoreiro que, infelizmente, eu não sei porque o Tribunal de Contas e o Ministério Público ainda não foi para cima cobrar uma postura e cobrar uma política pública de saneamento. Porque se não faz a dragagem, por que você utiliza o recurso do FECAM, que é um recurso, inclusive, do governo federal, do JOID, para fazer quadra esportiva, que não tem nada a ver com margem de rios? Vocês concordam? E aí está gerando um passivo cada vez maior na nossa cidade. Mas, infelizmente, assim, como eu já disse, não é prioridade do governo estar discutindo essa questão de saneamento básico na cidade. Olá a todos, estou muito feliz também de estar aqui com esses parceiros, pessoas que eu admiro muito politicamente. E eu queria perguntar aqui para a professora Lívia, como é que tem sido o engajamento da população nessa questão da Águas do Imperador? Recentemente você fez uma audiência pública sobre o assunto. E eu queria saber como que a população reagiu, o que essa audiência trouxe, de onde surgiu também a ideia dessa audiência e de que forma que essas audiências podem contribuir também para a CPI. Thaís, a nossa forma de atuar politicamente, né, é dar voz para as pessoas. Então, a gente tem realizado uma série de audiências públicas e a audiência pública que a gente fez do saneamento básico foi saneamento básico e um direito humano.
Porque na nossa avaliação, a água não pode ser privatizada. O saneamento básico, o direito ao saneamento básico é um direito essencial das pessoas. Não ter esgoto no pé das crianças, por exemplo, como acontece ainda em muitas comunidades Brasil afora. Então, a gente precisa enfrentar essa questão. A gente tenta fazer o debate da forma mais profunda, sabe? Dando transparência, envolvendo e conscientizando as pessoas. Na nossa avaliação, o debate da política, muitas vezes, ele é encaminhado de uma maneira rasa, de uma maneira em que as pessoas não sentem ali a política como um recurso mesmo de mudança da vida. E a gente fez uma audiência pública na Câmara com a presença de pesquisador, com presença de representação de sindicato, com uma presença da comunidade. Sabe? A comunidade do Independência estava lá presente na nossa audiência. E a gente revelou ali uma série de problemas de falta de transparência, de falta de fiscalização, de falta, principalmente, de um interesse da empresa no dinheiro da população, né? Na cobrança dos serviços, independente dele estar sendo prestado. Então, uma das coisas que a gente quer fazer com o debate do saneamento básico é também uma reflexão sobre a distribuição da água. A gente teve, no ano de 2020, começou em 2019, e aí no ano de 2020, o Marco Legal do Saneamento Básico, que, na sua essência, abre precedente, por exemplo, para ampliação da privatização. E o que significa isso? Significa que as concessionárias elas vão prestar o serviço no interesse delas, onde dá lucro. E elas se valem, por exemplo, das condicionantes, de uma série de possibilidades no contrato, onde elas vão atuar naquilo que faz cumprir o seu interesse. Eu quero só dar um exemplo. Por exemplo, aqui na nossa própria cidade, tem lugar que não tem água encanada, que não tem esgoto encanado. E aí muitas pessoas que estão nos assistindo vão dizer, bom, na minha casa não tem esgoto encanado, no meu bairro não tem, o esgoto é jogado no rio. E o que a gente quer com tudo isso é provocar a população para entender que encanar o esgoto e tratar a água, as pessoas receberem água tratada na sua casa, não pode ser objeto de exploração dessas empresas. Essa é uma reflexão muito profunda, demanda uma luta muito dura, porque quando a gente faz uma luta dessa, é contra, muitas vezes, multinacionais. E não pode ser apenas um esforço de um mandato ou outro. Tem que ser uma luta popular. E a gente vê, por exemplo, muitos movimentos populares, como o movimento dos atingidos por barragens, o movimento de pequenos agricultores, que estão firmes nessa luta, não arredam pé, porque entendem a água como um direito. E que não pode ter a população esgoto a céu aberto. Que as pessoas não podem mais conviver com doenças que já deveriam ter sido erradicadas. Isso tudo é fruto da ganância, do interesse de várias empresas. E que muitos governos cedem a isso. Não fiscalizam o que tem que fiscalizar. Então, deixar aqui o compromisso da nossa mandata, também do vereador Léo França, em fiscalizar tudo isso. Sabe? Eu acho que a população precisa ter consciência de que essa é uma luta que não pode estar apenas institucionalizada. Essa é uma luta que precisa estar na comunidade, nos meios de comunicação. Por exemplo, Thaís, uma das coisas que a gente faz, que a gente tem como princípio nosso, no nosso gabinete, é estar sempre na rua. Então, a gente faz uma banquinha. E aí, como as pessoas não têm o costume, né, de ver um mandato na rua, uma banquinha permanente, toda semana a gente está na rua com panfleto, com material, comunicando à população, dando transparência de tudo aquilo que a gente defende na Câmara Municipal e que a gente entende que deve mudar a vida da população. E a gente faz, por exemplo, uma banquinha no Independência, semanalmente, que é o bairro onde eu moro, que é onde a população, por exemplo, deu o início dessa mobilização para a Comissão Parlamentar de Inquérito, mas é, sobretudo, onde tem uma população que é engajada, que não aceita ser enganada para atender interesses, né, dos mais escusos, dos mais baixos.
E eu tenho muito orgulho de dizer que a gente está presente nessa comunidade, conversando com as pessoas e mostrando o que é um mandato comunista, o que é uma professora que tem total relação com as lutas populares da cidade, estar presente numa luta como essa. E aí, por isso, a gente realiza audiências públicas, porque é o princípio também de professora, de estar dialogando sempre com a população, de tentar apresentar os conteúdos de uma maneira que as pessoas possam entender, encontrar ali um sentido para a luta e para a vida. E, para nós, esse é um direito básico. A água não pode ser um comércio, a água não pode ser comercializada, e o esgoto não pode ser fruto de uma exploração do interesse das empresas para dali fazer fortuna. Então, a gente está aqui para demonstrar essa forma de fazer política que é diferenciada, mas que também é muito dura. Então, como o vereador Léo França falou, muitas vezes a gente encontra barreiras para fazer com que essa luta encontre, né, mais força dentro do parlamento. Mas a gente não arreda pé e a gente teve, né, o resultado disso é a instalação da CPI, e que agora a gente tem, é importante as pessoas saberem, né, que tem um prazo determinado para essa CPI, tem um curso, né, tem um trâmite para seguir, dentre elas, por exemplo, o prazo de 90 dias. Ele pode ser prorrogado por mais um período, mas tem um prazo para acontecer. Nisso a gente pode solicitar documentos, convocar as pessoas para dar depoimento, solicitar, por exemplo, agendamento de visitas. Então a gente tem aqui um trâmite a percorrer, e é importante a população também tomar conhecimento disso, né, nos procurar saber da CPI também, porque precisa estar na mídia. As pessoas precisam saber que ela está acontecendo, e a gente tem aqui o compromisso de fazer essa transparência para que a população possa acompanhar e saber que tem um parlamento municipal, tem uma Câmara Municipal engajada e determinada para fazer cumprir aquilo que é lei na nossa cidade e garantir o direito da população. Muito bom. Eu queria aproveitar também o gancho de ambas as falas e perguntar o seguinte: a CPI, ela vai investigar Águas do Imperador, mas que é uma concessionária do serviço público, né? E eu queria saber, assim, como que vocês estão sentindo o posicionamento do poder público? Ele tem fiscalizado? Vocês têm tido transparência? Sabe, será que o poder público está, de fato, do lado da população nesse assunto do saneamento básico? E em outros assuntos, assim, o que vocês têm sentido da população reclamando com vocês? Acho que é importante que a gente fale um pouco sobre isso também. Bem, vou falar rapidamente, depois eu vou passar para o Léo. Primeiro, dizer que falta transparência. Eu acho que esse é um marco da atual gestão da cidade. Não tem transparência e a gente muitas vezes solicita através de documento de requerimento de informação. Às vezes o requerimento de informação vem vazio, vem com resposta rasa, de modo que não responde aquilo que a gente perguntou. Para mim, Thaís, a principal marca hoje é a falta de transparência. Concordo plenamente aí com a minha companheira de parlamento. Além da falta de transparência e planejamento, hoje, infelizmente, a Águas do Imperador e Prefeitura parece uma empresa só. Como eu falei anteriormente aqui, eu fiz o requerimento solicitando as licenças ambientais para a Secretaria de Meio Ambiente, e eles me responderam que o processo estava à disposição do vereador. Eu fui atrás da informação. E aí, quando eu cheguei, me deram uma licença ambiental de 2023, que era uma licença de manutenção, não de instalação. E aí colocaram uma tubulação com um diâmetro muito maior, que está no meio do rio, que vai impossibilitar, vai segurar todo aquele resíduo que vem com a chuva. Esses interceptadores que eles estão colocando, estão jogando dinheiro fora, que é um dinheiro público, que é cobrado aí do Petropolitano. Então, assim, a gente tem aumentado cada vez mais as nossas fiscalizações, a nossa cobrança da Águas do Imperador e a Prefeitura, porque a gente não pode aceitar que uma empresa que já tem quase 30 anos na nossa cidade, que perdeu toda a questão de gerenciamento, de referenciamento das nossas ruas. Hoje a gente tem ruas que são asfaltadas num dia, no dia seguinte a Águas do Imperador já destrói asfaltamento. Tudo isso é recurso público,
E aí depois fica aí um buraco, às vezes, 1, 2, até 3 meses. Então, assim, o que a gente precisa é isso. É transparência e planejamento do governo e da Águas do Imperador com a cidade. Porque não dá mais para a gente aceitar que uma empresa que cobra um valor da tarifa de água e esgoto muito acima da realidade do Petropolitano. Ô, Léo, tem outra questão, embora não seja objeto da CPI, acho que é importante falar do quanto a Águas do Imperador onera o consumidor. Isso. Cobrar para emitir uma segunda via de conta. Cobrar para, enfim, cobra uma taxa de religação absurda. Enfim, embora isso não seja objeto da CPI, a gente precisa ficar bem delimitado ali ao objeto, mas o que a gente observa com tudo isso é a relação espúria que essa empresa tem com a cidade, né? Uma relação de exploração, uma relação em que o consumidor se sente sempre lesado, né? Então, eu acho que é um importante... A CPI ela vai jogar luz nessa relação da Águas Imperador com a cidade, e vale dizer que essa é uma empresa multinacional que tem atuação em várias cidades do estado do Rio de Janeiro e que não é muito diferente. O que ela faz em Petrópolis não é muito diferente do que ela faz em outras cidades. O que a gente precisa ter por exemplo, né, um parlamento atuante, o sindicato também atuante, o que a gente, infelizmente, não tem aqui na nossa cidade, essa atuação, por exemplo, dos sindicatos em defesa dos trabalhadores da Águas do Imperador. Então, a gente também quer jogar luz nisso, embora tenha não, isso não é objeto da CPI, mas a gente precisa jogar a luz em todas essas questões e a população tomar pertença disso, né? Saber que o seguinte, a gente não pode se conformar, com essa forma de exploração que tem essa concessionária aqui na cidade. A gente sabe que são muitos desafios, né? Principalmente nessas empresas que são cessionárias, né, de serviços públicos, mas a gente sabe também que Petrópolis está passando por um momento muito delicado, né, por conta aí de uma diminuição do orçamento público, que começa com aquela questão do ICMS da GSELMA, que não foi resolvida. E eu queria saber de vocês também quais são os outros grandes desafios que a população petropolitana está enfrentando agora e que vocês têm acompanhado, têm fiscalizado, né? A gente sabe que tem vários setores, como a questão da educação, a merenda infantil, na saúde, né? Cada semana a gente acompanha aí novas notícias que são muito prejudiciais à nossa população. Então, o que vocês gostariam de ressaltar que são os grandes desafios e o que a prefeitura tem feito ou deve fazer para conseguir reverter essa situação, né? Então, na verdade, assim, a gente tem outras crises instaladas na cidade. Além da Águas do Imperador, que para mim é uma crise séria, nós temos a crise da merenda, tem a crise da saúde, que está sob intervenção do Hospital Alcides Carneiro, e também temos a crise do transporte público. É inadmissível que o prefeito retire dinheiro da merenda escolar e repasse todos os meses para os empresários de ônibus. É um tema que a gente tem debatido lá praticamente todas as sessões, e aí agora vocês vão ficar surpresos, porque no próprio agravo que a prefeitura fez para o Tribunal de Justiça para cancelar a intervenção do Alcides Carneiro, tá lá, tem um parágrafo dizendo que a prefeitura tem responsabilidade com os empresários de ônibus, com o Vale Educação, que tem que mandar o dinheiro para os empresários de ônibus. É o dinheiro que está separado para merenda. Aí não se compra merenda, mas se paga o empresário de ônibus. É o único dado da prefeitura que eles estão dando transparência. É o dinheiro que eles repassam todos os meses para as empresas de ônibus. E aí, assim, a gente precisa também estar aprofundando essa crise na questão da saúde, porque o que está acontecendo dentro do Hospital Alcides Carneiro é uma verdadeira faxina que eles estavam fazendo. Eles não estavam pagando os servidores, não tinha alimentação sequer para os doentes. A câmara fria está na decisão do juiz da quarta vara, dizendo que, inclusive, tinha um cheiro
inadequado dentro da câmara fria. Tinham produtos ali que estavam vencidos. Então, peraí. Não se tem dinheiro para aplicar na saúde. Não tem dinheiro para comprar medicamentos. Não tem dinheiro para pagar os trabalhadores da saúde. Pô, você pega o pouco do recurso que você tem e gasta errado. Então, assim, não conte com o meu mandato, não conte com o mandato da Lívia, porque nós vamos sempre questionar. A gente tem que ter prioridade na vida. Por exemplo, lá na Câmara, a gente está dizendo, se tiver que cortar, vamos cortar aqui na Câmara também. Mas vamos fazer um corte aonde começa o corte, lá do Executivo para o Legislativo. Não adianta só a Câmara, que já devolveu 2 vezes recursos para a cidade, já devolveu 4 milhões e depois mais 1 milhão, são 5 milhões de reais, e o prefeito sequer fez uma nota dizendo que a Câmara devolveu os recursos. Então, assim, a gente não sabe para onde estão sendo destinados os recursos. Só na área da saúde, Diana, só para eu poder passar para minha companheira Lívia, só na área da saúde, do governo do estado, do Fundo Estadual de Saúde, já entraram mais de 100 milhões de reais, comparado com o ano de 2024. O ano de 2024 com 12 meses e esse ano com 10 meses já entraram mais de 100 milhões de reais. Como é que pode ter uma dívida de 25 milhões com os fornecedores do Alcides Carneiro e ter mais 50 na saúde? Foi tema semana passada da audiência da Câmara. Como é que entra muito recurso e não se paga nada da área da saúde? Para onde eles estão mandando o recurso da saúde? Essa é a grande pergunta que fica. E assim, aí os nossos mandatos, a gente fica recebendo denúncias todos os dias dos servidores, até os prestadores estão ligando para os gabinetes, gente. Isso nunca aconteceu. Hoje, a dívida que nós temos acumulada na cidade já supera os mais de 180 anos da cidade, gente. Petrópolis vai se tornar um município super endividado. E aí a cota única do IPTU de janeiro, fevereiro e março vão ficar comprometidos por verba alimentícia, porque não tem dinheiro para pagar o 13º, não tem dinheiro para pagar o salário de novembro, não tem dinheiro para pagar o salário de dezembro, mas as festas continuam aí a todo vapor na cidade. Tem uma questão, Diana e todo mundo que está nos assistindo, né? Acho que cabe uma reflexão para saber o seguinte: não é uma crise pontual. Então não basta o prefeito fazer um decreto de calamidade financeira e achar que vai resolver o problema da cidade. O que nós estamos enfrentando esse ano vai ser pior o ano que vem. Porque enquanto não reverter a situação do processo do ICMS, a situação vai permanecer e vai se agravar. E aí, enfim, não vou entrar aqui na esfera jurídica, mas o que eu quero dizer é o seguinte: falta um plano de cidade. Não tem um plano de cidade. A cidade não tem um plano para se reindustrializar. Nós que já fomos, tivemos aí um tempo áureo, por exemplo, na indústria têxtil, hoje não tem qual é a marca da cidade? Não pode ser mais o projeto têxtil, porque ele não contempla mais o nosso desenvolvimento. Qual é a marca? Qual é o planejamento da atual gestão para contribuir e deixar o legado de desenvolvimento da cidade? A gente não tem. A gente não tem. Isso vai implicar, de imediato, alguns cortes no próprio executivo? Vai. Agora, o prefeito precisa dar resposta. E quem ele envia para dar resposta não sabe responder. Porque a gente perguntou nas audiências de prestação de contas dos quadrimestres anteriores, já tivemos 3 esse ano, e aí nos 2 últimos, eu me lembro de ter perguntado, feito essa pergunta ao secretário de Fazenda: qual é o projeto para a recuperação financeira da cidade? E ele ficou em silêncio, não sabia responder. Então, como ele não sabe responder, significa que não tem projeto. Porque quando a gente sabe responder, sabe a resposta, a gente responde. Então, ele não sabe, não tem projeto, não tem plano. E aí, só dizer que com um decreto dizendo que a cidade está em calamidade financeira, sem fazer corte, sem apresentar quais são os fornecedores prioritários para pagar, sem garantir a folha de pagamento, sem garantir a merenda escolar, e deixando sempre as servidoras e os servidores na instabilidade,
isso é reflexo do caos. Esse não é o caos, mas é reflexo do caos. E aí a gente tem um prefeito ausente, a gente tem um vice-prefeito escondido, a gente tem secretários que não têm orientação para atuar, e a gente tem uma cidade que está sem rumo. O que a população sente é uma decepção com o voto. Confiaram na atual gestão, né, naquele voto de esperança, de que a cidade ia avançar, porque chegou um prefeito, isso e aquilo. Só que um prefeito que tinha governado a cidade interinamente na pandemia, em que as escolas estavam fechadas. Portanto, a educação não tinha crise. Não fez nada pela educação naquela época. Não garantiu plano tecnológico, não garantiu suporte aos servidores, não garantiu suporte para os estudantes. E aí a gente está enfrentando, por exemplo, na educação, posso levantar aqui uma série de questões, além da insegurança na incerteza do pagamento. Mas a gente tem, por exemplo, uma grande evasão escolar. O governo que não sabe apresentar, por exemplo, um plano de busca ativa. Eu tenho dados para dizer, por exemplo, da EJA, que a gente tem uma lacuna enorme de pessoas que abandonam os estudos na educação de jovens e adultos. Ou seja, não sabe e o governo não tem buscado as pessoas para irem para as escolas. O que acontece, por exemplo, quando falta merenda? A gente ataca diretamente a segurança alimentar. As crianças estão passando por insegurança alimentar, não tem proteína na merenda com constância. E aí não pode garantir uma merenda escolar só com arroz e feijão quando tem. Porque não tem variedade, faltam legumes, produtos de hortifruti. Isso a gente precariza muito o desenvolvimento desde a educação infantil. Então, essa é o grande caos que a gente está enfrentando na cidade. A gente poderia enumerar aqui também a falta de perspectiva para a juventude, falta de um plano, por exemplo, tecnológico. Eu quero só apresentar um dado aqui, que a atual gestão da cidade, isso é dado público, isso está no último relatório do quadrimestre, não investiu 1 centavo em ciência e tecnologia. 1 centavo. O que a cidade tem de perspectiva é de emenda parlamentar que nós conseguimos junto ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação para a instalação de laboratório maker em 3 escolas municipais. A educação não apresenta avanço, por exemplo, no investimento de tecnologia, de laboratórios, enfim, a gente está vivendo hoje a realidade da inteligência artificial. E sabe o que a prefeitura fez agora para dizer que vai dar formação para os professores? Contratou uma plataforma para fazer formação com os professores. Nem a própria Secretaria de Educação se incumbe daquilo que é de sua responsabilidade, que é de formar os professores, os profissionais da educação nessa área. Então a gente está vivendo um total abandono, um caos, a falta de perspectiva, a falta de plano. O que a gente não tem hoje na cidade é um projeto de cidade, pela atual gestão. Eu acho que se as forças políticas da cidade puderem apresentar esse plano, e esse plano existe e tem, se a gente puder conversar aqui qual é a nossa perspectiva de cidade, a gente tem um plano para a cidade. Nós temos um projeto. A gente quer que a juventude vá para a escola, que a juventude tenha acesso à universidade. Vale lembrar, por exemplo, Diana, Miguel, Léo e todo mundo que está nos assistindo, Thaís, se o governo atual renovou, por exemplo, o plano com a UCP de garantia do vestibular social. E aí, como é que a juventude pobre da cidade vai ter perspectiva de fazer um ensino superior aqui em Petrópolis? Sabe? Então, é um total abandono, falta de plano, falta de perspectiva. E se a gente precisar enfrentar, por exemplo, outras questões, na saúde, aí a justiça teve que intervir porque sabe que não tem gestão. E aí não basta o prefeito trocar as peças, trocar a secretária, achando que vai resolver o problema. Se não tem orientação. Não tem rumo. Acho que na nossa avaliação é o seguinte, não tem rumo, a cidade não sabe para onde ir. Aliás, a cidade não sabe não, a cidade sabe o que ela quer. A gente quer uma cidade em que a gente tenha acesso, por exemplo, a uma cultura, acesso, por exemplo, a várias culturas, né? Acesso, por exemplo, a uma educação de qualidade, que as servidoras e os servidores tenham a garantia, a dignidade do seu pagamento. O que a gente viveu recentemente, manifestação para a garantia do pagamento da terceirizada.
RPA, então, que só aumenta, o governo tem que reduzir e não reduz. Agora, o que ele não pode, por exemplo, é com um decreto dizer que vai cortar serviço e não falar de onde é que vai cortar esse serviço. E no dia seguinte ainda continua nomeando função gratificada. Ou seja, publica uma coisa no papel, na prática faz outra. Aí a gente não quer mais esse tipo de gestão na cidade. Né? Diana, uma questão que me chama a atenção também, vindo para cá, é o acúmulo de lixo nas ruas, que já vem, um serviço que parece que já vem claudicante nas últimas semanas, mas me parece nesses últimos dias com muita intensidade. Isso é uma preocupação não só de saúde pública, mas a gente sabe que também no período de verão, com as chuvas, esses dejetos costumam ser deslocados para dentro do corpo hídrico. Né? A gente tem muitas depósitos de lixo, né, perto de rios, que é uma característica natural da nossa cidade, então essa é uma grande preocupação. Eu queria saber do Léo e da Lívia como é que eles enxergam esse problema do lixo, né? Isso é um problema de dinheiro, isso é um problema de gestão, enfim, se existe uma solução imediata para um problema tão importante para a nossa cidade. Sim. Bem, Miguel, tem uma questão que é quais são as prioridades, o que o governo vai pagar primeiro? E aí, meu querido, quando ele não faz essa definição, a definição se impõe. Não dá para ele, por exemplo, não resolver o problema do lixo da cidade e achar que isso vai se resolver no espontâneo. Né? É um caos, é que a gente já observa, como você falou, além do lixo acumulado em vários pontos, tem, além disso, né, além da falta de transparência, então, lixo acumulado, falta de transparência, a população ficando cada vez mais insatisfeita e o governo cada vez mais perdido. Na minha avaliação, o que falta é prioridade. O governo não decide o que é que ele vai pagar primeiro, porque tem uma limitação financeira? Tem. Mas ele precisa de transparência para saber onde é que ele vai colocar o pouco recurso que tem. Se ele não estabelecer a prioridade vai se impor. E aí ele vai ter que fazer as escolhas mais difíceis. Ou ele vai garantir que a cidade tenha saneamento, ou ele vai garantir que a cidade vai pagar os servidores, ou ele vai garantir que a cidade vai pagar os fornecedores, ou ele vai garantir que as pessoas vivam. Porque quando ele não paga o serviço de saúde, as pessoas vão morrer dentro do hospital. E aí a gente vai ter um problema ainda maior. Então, o governo precisa, definir a sua estratégia. Né? Infelizmente, a gente, na Câmara, aliás, infelizmente não, a gente está atuando com a nossa convicção, mas quando a gente diz infelizmente, é que a gente vai detectando cada vez mais essa falta de coordenação. As secretarias atuando de forma isolada, e aí um secretário atuando de uma maneira distinta do outro, falta uma coordenação, e aí a cidade vai enfrentar cada vez mais caos. E aí, quando eu digo infelizmente, é porque a gente vê, a gente sinaliza, a gente cobra do governo e o governo não dá resposta. Miguel, obrigado aí pela sua pergunta. Mas eu queria aqui pedir a vocês, só para voltar um pouquinho no tempo, e aí o senhor, como foi procurador do município, o senhor vai lembrar bem que, passado o primeiro turno da eleição municipal de 2024, o ex-prefeito não foi para o segundo turno. Eu já tinha, assim como a Lívia, já tínhamos passado pelas urnas, já tínhamos garantido o nosso mandato, mas o ex-prefeito sempre teve a responsabilidade, principalmente com as pessoas que mais precisam e com os servidores públicos. E aí você vai lembrar que tinha uma ação tramitando no STF, que estava com o Barroso. E aí chegou em determinado momento que o Barroso sugeriu à prefeitura de procurar Teresópolis para tentar fazer um acordo para garantir que os recursos do ICMS voltassem para a nossa cidade. E aí eu me coloquei à disposição do ex-prefeito, chamei meu querido amigo vereador Júnior Paixão, ele tinha contato com o prefeito eleito de Teresópolis. Nós fomos a Teresópolis junto com o ex-prefeito, redigimos um documento, ele leu o documento, se prontificou a assinar o documento, pacificando o processo judicial entre Petrópolis e Teresópolis. E aí, infelizmente,
o atual prefeito disse para o Júnior Paixão que não era para se meter com isso, que ele tinha o plano B para colocar em ação a partir de janeiro. E aí, assim, o prefeito eleito, que hoje é o prefeito de Teresópolis, não assinou o documento. O prefeito hoje, ele vive um dia de cada vez, dizendo que foi uma herança que ele recebeu do governo passado. E aí agora a gente vê a crise do lixo tomando conta da cidade também. Só que é bom a gente deixar claro que o próprio prefeito era vereador. O secretário de governo dele hoje era vereador na época. E aí eles induziam outros vereadores a abrir comissão processante. Eles iam em cima das empresas, como a empresa Força Ambiental, que recebe o lixo da cidade. E aí, num grande arranjo político, começaram a travar os caminhões dentro do aterro sanitário. Essa é a grande verdade. Tanto que no início do ano, eu fiz questão de tentar abrir uma CPI para a gente apurar a crise do lixo. Só que, infelizmente, a base do governo, o prefeito, vice-prefeito e seus secretários não estavam aderindo ao nosso pedido. Sabe por quê, Diana? Porque tudo isso ia vir à tona. Só que hoje a gente tem o problema do lixo, a gente tem o problema da capital, a gente tem o problema da saúde e a gente não vê perspectiva. O governo hoje não está trabalhando para ter novas fontes de arrecadações. E aí, quando não se tem um secretário de Fazenda com conhecimento da sua pasta, as outras secretarias que precisam de uma fazenda forte, infelizmente, tem muito secretário que evita de, inclusive, ir na sua secretaria, porque não tem mais o que fazer. Só que o prefeito não tem coragem de chegar e falar a verdade para a cidade. Pedir desculpa é humano. Isso é um gesto de grandeza. E ele tem que saber pedir desculpa. Mas, infelizmente, como eu tenho dito na Câmara, hoje ele se transformou num prefeito oculto. Essa é a grande verdade. Porque ele fica se escondendo, o Baninho ninguém vê mais ele. E aí as pessoas precisam de um atendimento na área da saúde, as crianças precisam de alimentação adequada, mas, infelizmente, o governo se nega a abrir essa discussão. Se nega a dar transparência nos atos. Bom, gente, a conversa aqui tá muito boa, tô gostando muito de ouvir vocês. E eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é a dúvida de muitos que estão ouvindo a gente aqui hoje. É muito comum, né? A gente fala dos problemas, mas a população fica depois um pouco perdida, sem saber qual foi o resultado. Então eu queria perguntar para vocês como que as pessoas podem acompanhar o desenvolvimento da CPI e como que elas podem também trazer outras reclamações, como é que elas podem levar isso até vocês, de que forma que vocês estão acessíveis para estar recebendo essas dúvidas, esses questionamentos e essas reclamações da população. Obrigada. Thaís, deixar aqui as nossas redes sociais à disposição das pessoas, os nossos contatos à disposição da população e, principalmente, dizer que a gente precisa também ser provocado. Então, quando a gente está na rua com a nossa banquinha e aí tem um abaixo-assinado, né, para que a população possa reforçar a nossa atuação também parlamentar, porque um mandato, né, uma mandata, precisa se sustentar com apoio popular. Então, a gente está sempre na rua, como eu disse, e na nossa banquinha, por exemplo, a gente recebe sugestão, as pessoas podem levar suas questões, além da nossa atuação no gabinete. Mas, de verdade, o que me dá felicidade é estar na rua conversando com as pessoas. Então, deixar, assim, realmente a nossa mandata à disposição para que as pessoas possam levar suas questões. Acompanhar a CPI pelas nossas redes sociais, mas também pela mídia. Então, a gente vai estar sempre dando publicidade a tudo que a gente conseguir de documentação e de encaminhamento dos depoimentos da CPI. Eu acho que esse é um passo importante para que a população possa ter pertença também daquilo que é discutido dentro do parlamento da cidade. Acompanhar as sessões que acontecem terça, quarta e quinta, e aí tem, né, no canal do YouTube, só colocar a Câmara Municipal de Petrópolis, que dá para acompanhar as sessões, as audiências públicas. Então, nos provocar quanto a isso também é uma forma de tanto pressionar o legislativo para que a gente possa
apertar o executivo, sabe? Fazer com que a voz do povo seja ouvida, e o executivo tem compromisso com isso, tem que dar resposta para o clamor popular. Então a gente está aqui também para ser esse vocal, né? Ser esse megafone para verbalizar o anseio popular. Eu também queria complementar uma coisa sobre quando a gente fala de orçamento, né? A gente teve agora a etapa do debate do orçamento do município, de fazer as emendas ao orçamento. Então, a gente fez essas emendas ao orçamento para garantir, por exemplo, recurso para merenda escolar no ano que vem, porque quando o executivo atual fala, né, quando o prefeito atual fala da crise financeira, vale dizer que ele era vereador da cidade. Então, ele fez esse debate na Câmara Municipal, ele foi prefeito interino da cidade, e ele escolheu estar onde ele está. Então, quando a gente tem que ser responsável também com as nossas escolhas. Ele escolheu, o povo confiou, e ele precisa dar resposta. Ele não pode dizer, olha, eu peguei isso e agora tem um problema enorme, e dizer que agora não sabe resolver. Não é isso que o povo quer ouvir, né? Então, as pessoas precisam das respostas, e a gente precisa sim cobrar o executivo. Ele precisa dizer, olha, eu vou tirar o dinheiro daqui para colocar na merenda escolar, eu vou tirar o dinheiro daqui para pagar o lixo, eu vou tirar o dinheiro daqui para garantir o medicamento, e eu vou tirar o dinheiro daqui para pagar servidores e servidores, porque isso tem que ser prioridade. A prefeitura é a maior empregadora da cidade. Quando ela não paga servidores e servidores, ela sim estabelece um caos na cidade, porque isso vai impactar no pequeno comércio. Isso vai impactar na padaria do seu bairro, isso vai impactar na mercearia, isso vai impactar no açougue, no pequeno comerciante, vai impactar na diarista, vai impactar na manicure. Então, isso vai gerando, né, uma bola de neve, e a cidade vai mergulhar cada vez mais num estado de crise financeira de verdade. Então, a gente precisa cobrar do executivo essas respostas. E eu quero falar também só mais uma coisinha. Eu acho que tem uma parte do orçamento que a gente não pode negligenciar, que é, por exemplo, a nossa atuação na cultura. A gente participa do Conselho Municipal de Cultura, dentre outros conselhos, e o que a gente viu recentemente é a decisão da atual gestão em não executar o Fundo Municipal de Cultura. Isso significa que os artistas e as artistas da cidade têm menos dinheiro no bolso hoje. E quando você executa um fundo municipal, você faz com que o dinheiro saia de um fundo público e vá para o bolso das artistas e dos artistas, dos fazedores e das fazedoras de cultura da cidade, garantindo renda, garantindo emprego, garantindo que as pessoas tenham que comer. E aí, infelizmente, o Natal das fazedoras e dos fazedores de cultura, das trabalhadoras, dos trabalhadores de cultura da cidade, esse ano vai ser mais pobre, e tem uma responsabilidade para isso, que é o atual prefeito da cidade e que é o atual secretário de cultura. Porque, por exemplo, uma das questões, ele disse que isso foi uma responsabilidade do conselho. E como pode a sociedade civil ser responsável por execução de um fundo? Não. Se ele quisesse, ele teria executado. E o que a gente está enfrentando agora é essa decisão da não execução desse recurso, e com isso a gente tem menos dinheiro circulando na cidade por uma responsabilidade do executivo. É importante a gente trazer isso para cá, porque quem executa o orçamento da cidade é o executivo. E se não tem dinheiro circulando na cidade, isso é uma escolha do gestor. E a gente, com isso, Miguel, eu acho que dá para a gente ter uma noção das prioridades. Quais são as prioridades da atual gestão da prefeitura? Não é com as trabalhadoras e com os trabalhadores da cidade. E aí fica a questão, com quem ele tem compromisso? Com quem? Léo? Não, eu acho que é isso. Mostra aí, esse programa foi assim, esclarecedor. Eu acho que nós que estamos ali no front, direto dentro da Câmara, a gente percebe que é um governo que está sem rumo, um governo que não tem prioridade, um governo que não olha para as pessoas que mais precisam, é um governo que se esconde dentro do próprio gabinete, é um governo que não dá transparência, é um governo que é onde nós temos um prefeito que ao longo desses 11 meses foi 3 vezes dentro do Hospital Cides Carneiro,
é um prefeito que não visita as unidades na área da educação, não visita escola, não visita os centros de educação infantil. É um governo que não vai nas comunidades. É um governo ausente. E aí, assim, é muito triste para a nossa cidade, porque a gente está vendo empobrecimento, a gente está vendo a degradação do poder público. A gente está vendo que a Águas do Imperador, que é uma empresa que não tem comprometimento com o cidadão petropolitano, está fazendo as suas obras à mercê do poder público. O poder público, infelizmente, acaba sendo muitas das vezes conivente e irresponsável. O governo que não dá andamento e não dá continuidade nas obras que foram deixadas pelo governo passado. Tem obras importantes para a gente colocar em prática, que, por exemplo, a questão do Parque das Cheias, que a gente precisa casar esse projeto da Águas do Imperador com um projeto do governo federal, mas, infelizmente, eu acho que nem o prefeito tem ciência do projeto do PAC, porque o projeto do PAC precisa estar casado junto com esse projeto da Águas do Imperador. Só que esse projeto da Águas do Imperador não tem sequer a licença ambiental. A licença que tem é de manutenção. Então, assim, a gente precisa que o prefeito dê transparência aos seus atos. É o que a gente está pedindo a ele. Porque, infelizmente, é um prefeito omisso, é um prefeito oculto, que fica se escondendo atrás de dificuldades da cidade. Pessoal, o nosso tempo está chegando ao fim. Quero agradecer a todos vocês que estiveram com a gente hoje, agradecer a quem está nos assistindo. E vamos terminar o programa fazendo uma homenagem aqui no nosso cenário. A gente tem a obra de um artista da cidade, que é o Oséias Simone. Ele e a família dele fazem essas obras aqui com material reciclado. E ele, em geral, vende essas obras de arte, né? Tem vários modelos diferentes nas festas municipais, junto com a barraquinha da Condep. Em geral, ele está ali com o povo da Condep e eles aproveitam, né, na coleta para separar esse material, então, que nos representa aqui. É o que a gente tem que fazer com a nossa cidade, é transformar o lixo em arte, transformar as nossas dificuldades em soluções. Então, muito obrigada a todos vocês. Esse é o Petrópolis Podcast. Até a próxima!